nós vamos ver como a recepção configura a agenda, faz agendamentos e executa todo esse processo dentro do sistema LF. Vamos fazer um vídeo rápido aqui para exemplificar, tirar dúvidas e acabar trazendo funcionalidades que talvez vocês não conheçam, que a LF sempre vem trazendo e melhorando durante os dias. Vamos lá para o módulo administrativo ou recepção, pode escolher qualquer um deles, onde você consegue ter acesso à agenda médica. Vamos lá. Aqui, como eu disse, temos o módulo administrativo ou recepção. Eu vou utilizar o módulo administrativo para isso, que sempre que entramos, cai diretamente na tela de pacientes, onde você consegue ver os aniversariantes do dia. Hoje não tem, por exemplo, mas vamos aqui para a tela agendas. Aqui é um sistema onde nós estamos do zero, então eu não tenho agendas liberadas, ou seja, não existe nenhum prestador. Se você se deparar com essa configuração, com essa agenda, o que é que você faz? Você pode ter ou não acesso ao módulo configurações, para que dentro do módulo configurações você vai pesquisar aqui os prestadores e funcionários cadastrados. Aqui eu listei todos eles, mas eu posso listar buscando, por exemplo, por Luiz, como meu nome aqui, mas aí eu vou listar todos. E aqui na tela de adição, nós iremos até a parte agenda médica. Dentro de agenda médica, eu escolho aqui agenda médica liberada, tá? Não, eu vou colocar sim. E dentro de agenda médica liberada sim, eu escolho se é por data específica ou por dia da semana. O que é que isso diz? Se for por data específica, a recepção ela vai ter que abrir agenda a agenda, dia após dia. Se for aqui por dia da semana, como está ali embaixo, você já abre toda segunda e ela fica aberta para o resto da vida do prestador, toda segunda-feira com aquela quantidade de vagas. Nós vamos testar aqui por data específica, que é um formato muito padrão, mas vamos testar um outro prestador também com agenda liberada por dia da semana. Esse vamos colocar a data específica. Então aqui eu coloco por data específica e clico em salvar. Automaticamente eu já salvo esse prestador por data específica. E agora eu vou pegar outro prestador, o prestador Luiz Henrique, e vou alterar aqui. E na agenda médica vou colocar agenda médica liberada sim, e dentro da formatação vou colocar por dia da semana. E aqui eu vou clicar em salvar. Automaticamente fiz o salvamento, então isso já fez a liberação da agenda para que esses dois prestadores tenham a agenda médica liberada e a recepção possa fazer o agendamento. Porém, ainda não tem horários liberados. Nós vamos fazer isso agora, mostrando como fazer. Dentro do próprio cadastro do prestador, você pode vir novamente em agenda médica e o prestador, que foi Luiz Henrique, que eu liberei por agenda dia da semana, já vai dizer quais são os dias que você quer liberar. Sendo que o prestador administrador que eu liberei por dia específico, ele não diz nada. Então, o que é que a gente vai fazer? Esse processo é quando você configura direto no módulo configurações, mas você pode apenas liberar no módulo configurações e fazer o gerenciamento da agenda direto pelo módulo administrativo ou pelo módulo recepção de acordo com a permissão do usuário. Vamos ver lá pelo módulo administrativo ou recepção como é que a gente libera os horários. Vamos lá. Aqui dentro em módulos, eu tenho o módulo administrativo ou recepção. Eu vou aqui para o módulo administrativo. Em agendas, veja que o cenário agora mudou. Agora eu já tenho aqui para escolher dois prestadores, que foi o que liberamos. Então, o prestador admin LF, ele está liberado por data específica. Esse verdinho aqui quer dizer que já houve liberação anterior a esse prestador, que já tinha a agenda médica liberada em alguns outros testes. Então, para você, vai estar tudo sem pontinho verde. Mas a gente vai mostrar como é que isso funciona. Ou seja, vamos dizer que eu tenho aqui o dia 4 de março, que não tem pontinho verde. Se eu quiser abrir a agenda para esse prestador, como é que eu faço? Eu venho aqui, clico no dia 4. Ele diz aqui em cima, o 4 de março, certo? Que não tem agenda. E eu vou clicar aqui em alterar. Quando eu clico em alterar, veja que ele me diz apenas para o dia 4. Então, eu vou dizer que esse prestador atende das 8 horas até as 12 horas pela manhã com 10 vagas. E na parte da tarde ele atende das 14 horas até as 16 horas com 5 vagas. Quando eu clicar em salvar, automaticamente já muda o cenário. Ou seja, dia 4 que não tinha nada, já tem 15 vagas liberadas, 5 à tarde e 10 pela manhã. Então, através dessa setinha de alterar, a gente consegue fazer a liberação da agenda desse prestador. Antes de mostrar como agendar pacientes, fazer observações de atendimentos e tudo mais, vamos ver como cadastrar um prestador e liberar a agenda por dia da semana, ou seja, ao longo do tempo. Então aqui, quando eu tenho escolher o prestador Luiz Henrique, veja que eu não tenho nada verdinho liberado para ele. Então o que é que eu vou fazer? Venho aqui no lápis. Veja que essa visualização ela é diferente da visualização do prestador por dia específico.
De específico mostra só o dia, por dia da semana mostra todos os dias para que você escolha qual dia você quer liberar. Então vamos liberar esse prestador para atender nas terças e quintas. Então aqui eu venho, marco terça e marco quinta-feira. Na terça-feira já tem até um horário salvo aqui, de 8 às 12 com 5 vagas e de 14 às 17 com 5 vagas. Eu vou colocar aqui 6 só para mudar. E na quinta-feira eu vou deixar esse horário à tarde e pela manhã eu vou colocar de 8 horas até as 10 horas com 2 vagas, por exemplo. E vou clicar em salvar. Esses horários que já estavam salvos aqui, era que já estava salvo do prestador em testes anteriores. Para você pode aparecer 0, é só você inserir os horários. E eu vou clicar aqui em salvar. Automaticamente, quando eu clico em salvar, veja que o prestador Luiz Henrique já tem a agenda aberta para toda terça e quinta-feira, com a quantidade de vagas que eu determinei. Certo? E se eu for puxando aqui para março, abril, maio, junho, em qualquer ano até 2027, 28, veja que ele vai ter a agenda aberta para as terças e quintas-feiras. Então, isso é uma forma de que você consiga liberar o prestador por tempo indeterminado e você não se preocupa com a abertura da agenda, e sim com agendar pacientes. Então, o LF está preparado para ter você das duas formas, tanto por dia específico quanto por dia da semana. Vamos agora ver como agendar pacientes. Essa não muda, é a mesma coisa por dia específico ou dia da semana, você vai ter a mesma tela de visualizar e de atender os pacientes. Então vamos lá. Aqui, vou voltar aqui para o dia de hoje. No dia de hoje não tem agenda aberta, mas vamos dizer que eu quero agendar para o dia 25, no caso amanhã. O que é que eu faço aqui? Quando você vê essa primeira tela aqui, ó, cada um desses é um horário. Então eu venho aqui, clico em cima desse horário aqui, às 8 horas, ele vai me aparecer um campo para que eu digite. Se eu quero cadastrar um paciente que já tem cadastro no sistema, agendar no caso, eu vou colocar Luiz Henrique aqui. Veja que o Luiz Henrique, alguns já tem cadastro, e eu só clico nele. Automaticamente ele já puxa a foto e tudo mais, e eu só venho e salvo o agendamento. Ou seja, com um clique eu agendo um paciente. E o que é que o Luiz Henrique vai fazer? Vamos dizer que ele vai fazer uma consulta. Eu só digito aqui, ó, não tem consulta, por quê? Porque é o convênio laboratório. No seu convênio vai aparecer os vínculos de procedimento vinculados ao seu convênio, ou seja, esses procedimentos aqui são procedimentos vinculados ao convênio laboratório. Então, se não aparece consulta aqui é porque não tem consulta vinculada, isso é um assunto para outro vídeo. Mas vamos dizer que ele vai fazer uma contagem de retículos. Eu clico aqui e automaticamente ele já aparece o valor, ou seja, já agendei o paciente Luiz Henrique para fazer contagem de retículos para o prestador Luiz Henrique. Isso é um teste, claro. Mas vamos dizer que o paciente não tem cadastro. A recepção recebeu uma ligação agora e vai receber o paciente José Carlos Gomes. Não tem cadastro, não tem problema. Você simplesmente digita o nome do paciente, vem aqui no telefone e coloca o telefone dele. Depois você diz qual convênio que ele vai atender, que ele vai ser atendido. Vou colocar aqui particular, por exemplo, e clico em salvar. Veja que ele agendou um paciente sem cadastro e eu posso cadastrar ele posteriormente. Vamos ver os convênios. Para particular eu tenho consulta clínica no valor de R$300. Então eu simplesmente clico aqui e ele adiciona consulta clínica. Vocês notaram que quando eu digito aqui qualquer letra, esses procedimentos são diferentes desses procedimentos? Por quê? Porque os procedimentos puxam de acordo com o convênio que você escolheu no agendamento. Se o convênio é laboratório, você vai puxar procedimentos vinculados a laboratório. Se o convênio é particular, vai puxar procedimentos vinculados a particular. E quando você vincula o procedimento ao agendamento, para um prestador, ou melhor, um paciente que tem cadastro, você inclusive pode clicar aqui e visualizar a foto dele para ver, identificar de fato o paciente. Aqui ele já dá a opção de atender o paciente se estiver no dia. E quando não tem cadastro, ele vai dar a opção de cadastrar o paciente. Ou seja, eu posso vir aqui e fazer o cadastro do paciente com os dados que foram pré-salvos. Certo? Isso é uma função muito importante para que você consiga não ter um cadastro poluído, porque esse paciente pode não vir em determinado momento. Então, vamos para algumas funcionalidades da agenda. Vamos dizer que a agenda do dia 25, o prestador não veio, você quer transferir ela para o dia 27. Dia 27 tem alguns pacientes aqui cadastrados que foram testes, mas eu vou até mostrar a vocês, aproveitar como é que eu libero os horários. Tem um xizinho aqui, ó, quando eu passo o mouse em cada horário, tem essas funcionalidades. Vamos começar com esse xizinho aqui, que é para liberar a agenda médica. Cliquei aqui, ele está fazendo a liberação, já libera o horário, já fica livre. Eu vou clicar aqui também
e já fazer a liberação, libera horário, ou seja, eu estou com a agenda do dia 27 livre. Vou voltar aqui para o dia 25 e eu quero transferir essa agenda para o dia 27. Aqui em cima nós temos algumas funcionalidades, que é para reordenar a agenda, transferir, copiar, excluir ou bloquear a agenda. Vamos usar aqui a funcionalidade de transferir. Quando eu clico nessa funcionalidade, note que aqui na parte de cima vai aparecer, ó, transferindo a agenda do prestador Luiz Henrique do dia 25. Isso aqui é transferindo a agenda completa. Então, todos os pacientes vão para onde você transferir. Com esse xizinho aqui, você consegue tirar ela de zona de transferência. Ou seja, você remove e não transfere mais. Mas quando você coloca essa agenda em zona de transferência, o que é que você faz? Você simplesmente vai no dia que você quer transferir, que não seja do dia 25, eu vou para o dia 27, clicando aqui, vai ter o mesmo símbolozinho só que para baixo, e eu clico aqui, e ele pergunta se eu quero realmente transferir, eu coloco sim, e automaticamente a agenda é transferida para o dia 27. Note que dia 25 não existe mais pacientes agendados e eu transfiro ela para o dia 27. E se eu quisesse copiar, ou seja, a mesma agenda que está aqui e para o dia 29, por exemplo, é simples. Em vez de transferir, eu venho para copiar. Clico aqui em copiar, ele diz que a agenda está em zona de cópia, ou seja, estou copiando. Eu posso pular um mês aqui, ó, dizer que é para o dia 29 e faço aqui a mesma coisa, ó, só que não é mais no azul, é no verdinho, porque o verdinho é que era de copiar, aqui é de transferir. Então eu clico aqui e automaticamente a agenda é copiada para esse dia. Então note que ela permanece no dia 27, porém existe uma cópia dela que foi inserida lá para o dia 29. Então vamos dizer que você errou, não era para copiar para cá. Como é que eu excluo essa agenda? Já vamos aproveitar e ver a próxima funcionalidade, excluir a agenda. Clicando aqui em excluir, eu vou colocar um motivo, teste de agendamento, por exemplo, e clico em excluir. Quando eu faço a exclusão da agenda, automaticamente a agenda ela está excluída, ou seja, eu não tenho mais essa agenda no dia 29. Se eu quiser restaurar, eu posso simplesmente vir aqui e dizer restaurar sim. Quando eu volto restaurada, ela volta em branco, volta limpa. Então notem que essa funcionalidade de excluir, ela serve não só para excluir a agenda, ou seja, não deixar que os prestadores agendem naquele dia a recepção, como também para você liberar todos os horários de uma vez só, caso você queira. E aquela função de restaurar a agenda, ela vai via permissão, ou seja, se você excluir, só pessoas que você deu permissão conseguem fazer a restauração da agenda que foi excluída pelo administrador. Então vamos continuar. Aqui eu também posso fazer a função de bloquear a agenda. Eu venho aqui bloquear, clico em sim, ele faz o bloqueio geral de todos os horários. A exclusão veja, fiz o bloqueio geral de todas as agendas. Note que a exclusão ela exclui completo. O bloqueio todos os horários. Essa é uma funcionalidade que permite que você libere um horário específico caso você queira. Então, veja aqui, quando eu bloqueei todos os horários, vamos dizer que 14h30 eu quero fazer a liberação. Eu venho aqui e peço para restaurar e ele vai desbloquear apenas o horário que eu pedi, que eu posso fazer o agendamento de algum paciente naquele horário, caso eu queira. Então é importante ver que a exclusão da agenda exclui permanentemente toda a agenda. Isso é possível voltar com restauração sem os pacientes agendados. A bloqueio da agenda, ele bloqueia todos os horários de uma vez só. Certo até aí? Então vamos agora para funcionalidades individuais de cada item de agendamento. Vou explicar para vocês o que é. Aqui vamos para o dia 25, ou melhor, dia 27, onde estávamos utilizando. Dentro de cada funcionalidade aqui, ó, de cada item, quando a gente chama item de agendamento, é cada horário, tá? Cada horário ele é um item de agendamento. Então, quando o paciente já tem cadastro no sistema, eu posso simplesmente vir aqui e, inclusive, alterar dados do cadastro dele, que inclusive a foto, eu posso vir aqui fazer a alteração, posso tirar uma nova foto ou colocar um upload nesse cadastro, que nós vamos ver mais em cadastro do paciente, ou editar dados. E aqui eu tenho algumas outras opções, que é atender o paciente. O que é atender o paciente? É confirmar que ele chegou e lançar esse valor aqui em faturamento. Porque quando você agenda o paciente e coloca procedimentos, você não lança valores em faturamento, ou seja, não entrou no seu caixa, simplesmente está agendado para quando o paciente chegar você confirmar e você não precisar inserir os valores novamente. Você já deixa pré-salvo. A agenda é uma cópia de o que vai ser no dia, para você não ter que colocar todos os dados no dia e lá adicionar procedimento a procedimento. Você já deixa salvo alguns dias anteriores e quando o paciente chega você clica com um botão e já lança tudo automaticamente. Então aqui nós temos a opção de atender, que é só no dia, em outro vídeo vamos ver como fazer isso.
E aqui eu tenho a opção de desmarcar, que já foi visto. E aqui eu tenho a opção de transferir. A opção de transferir o agendamento é se eu quiser tirar ele desse horário e colocar para outro ou até para outro dia. Vamos ver como funciona. Eu clico aqui, ó, ele vai colocar a mesma coisa, fica em zona de transferência, só que ele não fica a agenda, ó, fica só o paciente em zona de transferência. E esse paciente aqui, eu posso escolher outro horário e transferir ele para cá clicando e ele sai da parte de cima e vem para a parte de baixo. E isso não precisa ser só nesse dia, tá? Pode ser em qualquer outro dia e qualquer outro prestador também. Então, transferir, eu posso agendar um retorno para esse paciente, vamos dizer retorno. Cliquei aqui na parte do retorno, aí ele está dizendo, ó, marcado paciente em retorno. Então, vamos colocar outro dia, eu vou para março, vamos dizer que o retorno dele é dia 24. Clico aqui em 24, eu clico só na setinha para baixo aqui, que é o do download do paciente, e automaticamente já fica com o status de retorno para o dia que eu escolhi, sendo que lá no dia 27 ele continua com consulta. Aqui eu posso alterar dados do agendamento, alterando, se eu quiser colocar esse aqui diretamente para retorno, eu posso, por exemplo, cliquei aqui, por exemplo, ele já fica retorno, ou eu posso dizer que não é um retorno, é normal, e ele já faz essa alteração. E posso editar também tipo do atendimento e forma de pagamento. Esses dados são dados que já vão ser salvos para que na hora do atendimento você já lance de uma forma mais fácil, prática e rápida. Porque para você fazer tudo isso na hora do atendimento pode perder tempo. Então o LF já traz para você a possibilidade de deixar pré-salvo todos esses dados para que quando o paciente chegar você só confirme sem ter muito trabalho ou muito travamento de fluxo. Então vamos continuar. Além da parte de edição, eu tenho a parte de observação de agenda. Essa parte aqui é uma parte muito importante que eu posso, por exemplo, colocar aqui idoso. Quando eu clico em salvar, automaticamente ele já identifica que eu coloquei idoso, já coloca uma foto de um paciente idoso, por assim dizer. Vamos dizer que eu queira colocar aqui, observação, que ele além de idoso, ele é cadeirante. E eu quero que o cadeirante fique em vermelho. Quando eu coloco essas opções, ele já faz tudo que eu pedi. Mas você, não, eu não quero vermelho, eu quero que fique em amarelo. Então eu vou asterisco amarelo. Sempre com asterisco e o nome da cor que você quer, ele vai determinar e vai fazer isso. Ficou amarelo, falha minha na digitação. Então errado de novo. Então o que eu tenho que colocar aqui é amarelo. Então, com o Enter, automaticamente ele vai ficar com a cor amarela. Então, tudo isso possibilita que você tenha uma variedade de formas de traçar esse atendimento médico, essa forma de orientar você e o médico e deixar algumas observações pré-salvas para que o médico saiba o que ele tem que fazer. Esse exemplo de cadeirante é só um exemplo, tá? Mas o LF também identifica se o paciente tem mais de 60, 80 anos e determina esse grau de prioridade de forma automática para que o médico veja. Isso você pode usar qualquer outra informação de observação para aquele item de agendamento. Então, voltando aqui, vimos que podemos colocar essas observações e um detalhe importante, essas observações são vistas pelo médico na tela de pacientes do dia. Quando o médico está visualizando os pacientes que ele tem para hoje, ele consegue ver as observações que você inseriu. É muito útil para algumas clínicas, para troca de informações e aviso ao médico de algumas deficiências ou algo que o paciente tenha antes que ele entre na sala e ele possa melhor atender o paciente naquele momento, certo? Então vamos para mais funcionalidades. Aqui eu posso bloquear a agenda, já vimos como é o bloqueio completo, eu posso bloquear ela por aqui, eu vou bloquear essa agenda aqui de baixo, só para que a gente veja como funciona. E aqui eu posso criar um encaixe para a agenda. Veja que é uma possibilidade muito útil para que você crie encaixes em horários, ou seja, você fechou uma agenda com 10 vagas, estão as 10 vagas completas, mas o médico pede, coloque esse paciente entre 10 horas e 11, por exemplo. Então, o que é que você faz? Você vem aqui, ó, entre 9, vamos dizer que ele pediu para colocar entre 8 e 9, você vem aqui, clica nesse maisinho, ele vai perguntar se você quer criar um encaixe, você coloca como sim, automaticamente ele vai criar um encaixe nessa vaga, ó, com o mesmo horário do horário de cima, e você pode agendar um paciente sem nenhum problema para esse horário, certo? Então note que você consegue criar encaixes entre horários de uma forma muito prática e rápida. É uma agenda muito eficiente e de forma para traçar um fluxo extremamente eficiente e útil para a sua clínica.
E aqui, por último, nós temos o botão de envio de mensagens pelo WhatsApp. Quando eu clico aqui, automaticamente ele já carrega o WhatsApp do paciente e coloca uma mensagem. Você me pergunta, e essa mensagem, como é que ela é feita? Vou te mostrar agora. Dentro da própria agenda do prestador, aqui na parte de cima, nós conseguimos colocar mensagem padrão para confirmação de consultas e mensagem padrão para retorno. Como é que funciona isso? Confirmação é sempre que você clicar no WhatsApp em uma data futura. Ou seja, eu estou na agenda do dia, hoje é dia 24, eu estou na agenda do dia 25. Então ele vai puxar a mensagem de confirmação. Se você clicar em uma agenda que passou, ou seja, que o dia da agenda é menor que o dia atual, ele vai puxar a mensagem de retorno de consulta. Então isso já facilita você para mandar mensagens automatizadas por prestador de agendas passadas para confirmar consultas do paciente. Vamos ver como funciona. Então aqui, mensagem padrão para confirmar, eu tenho aqui, gostaríamos de confirmar sua consulta. Não vou me preocupar aqui com digitação, tá? Só para a gente fazer um negócio bem rápido aqui. Aí eu posso vir aqui, e colocar o nome do paciente, que aí ele vai puxar automaticamente o nome do paciente no dia, aí de agenda, hora agenda, com o médico, e aqui eu posso vir aqui, médico agendado. E ponto. E quando eu clico em salvar aqui, veja que mensagem de confirmação já está certa. Quando eu clico aqui, no WhatsApp, note que ele vai trazer para mim a mensagem completa. Gostaríamos de confirmar sua consulta, Luiz Henrique, que é o nome do paciente, no dia 27 às 8 horas, fora que eu cliquei, com o médico Luiz Henrique Correia. Ou seja, toda a mensagem ela é puxada automaticamente de acordo com o paciente agendado. E você cria uma mensagem padrão com variáveis e de acordo com o paciente ele já puxa esses dados de forma automática. Vamos puxar de outro paciente aqui para ver como é que ele vai se comportar. Então eu tenho aqui José Carlos, cliquei aqui. Automaticamente gostaria de confirmar sua consulta no dia 27 com o médico Luiz Henrique. Note que ele não puxou o nome do paciente. Por que ele não puxou o nome do paciente? Porque esse paciente não tem cadastro. Então vamos cadastrar ele aqui rapidinho só para a gente confirmar esse teste. José Carlos, eu vou clicar aqui no bonequinho para cadastrar, que quando o paciente não tem cadastro, vou colocar um CPF fictício aqui e vou colocar o convênio particular como já estava, data de nascimento, vou colocar, como esse é um sistema teste, o sistema já me mostrou que ele tem um paciente com o mesmo CPF. Eu coloquei um número aleatório, então eu vou colocar um outro número aqui aleatório. E agora ele diz que não tem mais. E eu vou clicar aqui em salvar. Ele pergunta, no nosso sistema ele adequa a LGPD, tá? Então ele pergunta se eu quero salvar sem que o paciente aceite. Eu vou colocar como sim. E automaticamente o paciente já está cadastrado. E aqui ele já me dá inclusive um botão para atender, caso eu queira atender daqui. Mas vamos voltar aqui para a agenda. E aqui eu vou clicar novamente no botão WhatsApp, que agora ele já puxa o nome do paciente. Então note que o sistema ele é completamente amarrado, ele trava você em alguns pontos para que você tenha o controle do seu paciente. Ou seja, o paciente que virá um dia, ele precisa estar cadastrado para que você consiga enviar a mensagem do WhatsApp. Certo? Vamos para mais algumas funcionalidades aqui. Sobre a agenda, aqui nós temos um botão chamado gerar o dia. Quando eu clico aqui, você consegue ver a agenda de todos os prestadores para aquele dia. Então só tem Luiz Henrique. Vamos dizer que você tenha aqui no dia 27, eu vou chamar aqui o prestador admin e vou criar uma agenda para ele. Vou colocar aqui de 8 horas às 12 horas com 10 vagas e vou salvar. Inclusive vou agendar um paciente aqui. Vou colocar esse paciente teste. E agora quando eu venho gerar o dia, note que ele já tem agora 2 prestadores com agenda para hoje. E ele já mostra os horários e os pacientes que estão cadastrados naquele momento. Certo? Essa é uma funcionalidade útil para que você veja de uma forma macro e geral quais são os pacientes, os prestadores que têm agenda naquele dia, sem que você precise ficar clicando aqui identificando prestador a prestador. Aqui eu tenho só 2, mas você pode ter 50. Então, nesse botão, você vai conseguir ver de uma forma macro todos os prestadores que têm agenda naquele dia. E para finalizar, vamos aqui para a data de hoje.
Aqui eu vou criar uma agenda para hoje desse prestador. Vou colocar aqui de 8 às 12. Vou colocar com 10 vagas também. Vamos colocar com 3 vagas. E eu vou clicar em salvar. E vou colocar aqui a paciente, por exemplo, a Dalva. E vou salvar. Quando o paciente ele já tem cadastro e você está na agenda do dia, você consegue atender o paciente. O que é atender o paciente? Depois que ele está agendado, você não lança valor de faturamento, o seu administrador não tem valores nos relatórios porque é apenas um item de agendamento, ou seja, o paciente disse que vinha. Quando ele vem até a clínica, você precisa confirmá-lo. Então, como é que fazemos isso? Aqui eu vou colocar, inclusive, vou trocar aqui esse convênio para particular. E vou colocar aqui uma consulta. Então, quando é o dia de hoje, a Dalva, eu tenho esse Vzinho aqui. Quando eu clico nesse Vzinho, eu consigo atender o paciente. Cliquei aqui, ele está na parte de atendimento, ou seja, já puxou todos os valores aqui e tudo que eu preciso fazer aqui é só salvar. Com esse clique em salvar, ele gerou o atendimento número 32 e automaticamente o paciente já foi lançado em faturamento, o médico já consegue ver, que tem outros vídeos como é que o médico vê os pacientes, e você já está liberado, o paciente já pode sentar e apenas aguardar o atendimento. Então vimos que é um sistema rápido, prático e simples que traz um fluxo para você, para que você tenha a maior facilidade e comodidade para melhor atender seus pacientes. Nossa proposta é sempre que nós nos preocupamos com o sistema, você se preocupa com os pacientes. Espero que todos tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo demonstrativo rápido de como usa-se a agenda do LF para que você entenda as funcionalidades, entenda em macro como ela funciona e tenha uma melhor usabilidade do sistema. Até o próximo vídeo.